Oi, pessoal! Tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a terceira lei de Newton. Então, a terceira lei de Newton diz que a toda ação existe uma reação. E essa reação, ela tem a mesma intensidade da ação, só que na mesma direção e em sentidos opostos. Vamos entender melhor isso. Olha, você já deve ter levado uma bolada na cara alguma vez na vida, não é verdade? Eu já levei, confesso que eu já levei. Tá lá passando na quadra, né? De repente vem uma bola e pum, bate na sua cara. O que normalmente acontece, né? A bola explode assim, ó, na nossa cara e salta novamente, né? Na verdade, quem já recebeu uma bolada na cara sabe que a força, né, que a bola bate no rosto dói muito, não é verdade? Mas olha, eu te garanto que a bola também levou uma pancada ao bater no seu rosto na mesma intensidade que você a recebeu. Porque a toda ação, então no caso a ação da bola no seu rosto, há uma reação. Então a reação do teu rosto em relação à bola também. E é de mesma intensidade, de mesmo valor numérico, se a gente for resumir assim em detalhes para vocês. Então, por exemplo, quando você dá um tapa na cara de alguém, a sua força, a sua mão dando um tapa na cara de alguém, pode até machucar esse alguém, mas que a sua mão também fica dolorida, fica, não fica? Então, por que isso? Porque a ação, a força de ação que você bateu no rosto de alguém, esse rosto, essa pessoa, né, o rosto dessa pessoa reagiu com a mesma intensidade, certo? Só que no sentido contrário, então, vindo na sua mão. É mais ou menos isso que fala a terceira lei de Newton. Vamos entender mais um pouquinho, vou dar mais um exemplo para vocês. Imagine assim, olha, dois patinadores no gelo. Eles se aproximam, os dois patinadores, e de repente um empurra o outro. Bom, no gelo, como não tem atrito nenhum, o que acontece? Quando um empurra o outro, os dois vão se locomover, certo? No gelo. Só que, olha só, embora a intensidade da força seja a mesma, porque é a força de ação e de reação, a aceleração dos corpos, né, vai ser diferente. Pode ser que um vai se mover um pouco mais do que o outro. Agora, por que isso? Porque, na verdade, a aceleração, ela vai depender da massa dos corpos, como a gente já viu na segunda lei de Newton, certo? Então, como os corpos estão com massas diferentes, a aceleração deles vai ser diferente. Porém, a intensidade da força de ação e reação é a mesma. Quer ver um outro exemplo? Imagine uma batida de um caminhão num carro. Olha só o que acontece. Um bateu no outro, houve a ação de um e a reação do outro. Os dois vão sofrer, certo? A mesma intensidade de força. Porém, normalmente o carro fica mais danificado do que o caminhão. Mas isso tem a ver com a estrutura que é feita o carro e é feito o caminhão. E não pela intensidade da força, porque a intensidade é a mesma, certo? Então, gente, olha, mesmo que as forças de ação e reação, elas sejam em sentidos opostos, vejam, elas não vão se anular uma força na outra. Por quê? Porque são em corpos diferentes, certo? Sempre tem o carro e o caminhão, ou a bola e o rosto. Então, são dois corpos diferentes. Então, a terceira lei de Newton, gravem isso, ela está baseada quando a gente fala em dois corpos, certo? Onde houver um contato. Então, ou em relação a dois corpos em contato, ou também pode ser em relação a outras forças, tá? Então, por exemplo, força elétrica com força magnética ou gravitacional, isso também pode acontecer. Mas vamos ver em exercício como que isso funciona? Vem comigo. Então, ó, vamos só recapitular o que eu já falei. Esse é o enunciado da terceira lei de Newton. A toda ação corresponde uma reação de mesmo módulo,
que é a mesma intensidade ou mesmo valor, mesma direção e de sentidos opostos, ok? Então vamos lá, a esse exemplo aqui então para vocês. Olha, imaginem, eu tenho aqui então dois blocos, certo? Vou chamar esse de bloco A, esse de bloco B. Tem uma força agindo aqui sobre o bloco A, que é de 30 newtons, certo? Esse bloco A tem 10 quilos e esse bloco B tem 5 quilos. Esses são os dados do meu exercício, certo? O que ele está pedindo? Ele quer saber a aceleração adquirida pelo sistema e quer saber a intensidade da força que o bloco A exerce sobre o bloco B. Então vamos lá, vamos tentar ver se a gente consegue resolver isso. A primeira coisa que a gente vai fazer é separar quais são as forças que estão agindo aqui no bloco A e quais são as forças que estão agindo no bloco B, certo? Para isso eu fiz um outro desenho aqui, ó, reproduzindo isso. Vamos ver. Então, ó, identificando as forças. Aqui é o bloco A e aqui é o bloco B. Então, a primeira coisa, olha, nós tínhamos então uma força nesse sentido, certo? Sobre o bloco A. E como eles se chocaram, bloco A com bloco B, então eu tenho uma força vindo então daqui para cá, né, no sentido oposto, que a gente considera força do B no A, certo? Que é a força de reação. Mas nós temos também, veja, esse bloco, ele está sobre uma plataforma. Essa plataforma aqui está segurando, então, o peso desse bloco. Veja, então, eu tenho uma força-peso que está sendo exercida puxando para baixo o bloco e eu tenho uma força contrária à força-peso, que é a força normal. Olha, eu fiz questão de colocar isso para que vocês entendam uma coisa, que a força da gravidade que puxa tudo para baixo, né, tem uma força contrária, que é a força normal, que segura as coisas, que sustenta as coisas nas superfícies, que é a força normal. Essa não pode ser confundida com a força de ação e reação. E eu vou dizer para vocês por quê. Porque essas duas forças estão sendo exercidas sobre um único corpo, certo? E a lei de Newton, a terceira lei de Newton, ela se refere à força de ação e reação envolvendo dois corpos, ok? Então, por isso que esta força, às vezes confunde, tá? Pode ter exercícios que vão fazer vocês confundirem isso. Então, a força de gravidade, né? Do peso do objeto, certo? E a força normal, que é a que faz sustentar esse objeto na superfície, na verdade, elas se anulam. E eu disse para vocês que essa força de ação e reação que é contrária, né, nos dois corpos, elas não vão se anular, tá? Essa é a grande diferença para vocês entenderem o que diz a terceira lei de Newton. Então, isso aqui não é a terceira lei de Newton. Isso aqui sim, certo? Essas forças contrárias, sim, mas isso aqui não é. Mas tudo bem, mas estão também fazendo parte aí das forças que estão envolvendo o bloco A. No bloco B, veja, você tem a força de A, né, do corpo A sobre o B, e tem a força peso e a força normal, que é o que mantém ele parado nessa superfície. Não tem nenhuma força, então, deste lado, ok? Bom, muito bem. Então, o que a gente faz depois que a gente determinou? Quando você pegar um exercício desse tipo, primeiro você tenta fazer isso, colocar as forças que estão envolvidas, ok? Aí veja só, o que a gente faz agora? Então, olha, na vertical, vocês viram que não apresenta movimento, porque o peso e a força normal se anulam e mantém o objeto ali parado, não tem movimento nenhum. Mas, na horizontal, os blocos apresentam movimento. Então, a gente vai ver agora aplicando a segunda lei de Newton, a gente vai tentar resolver para encontrar as duas questõezinhas A e B que o exercício pede, tá? Então, veja só, ó, no bloco A, vamos tentar fazer uma fórmula aí para o que está acontecendo no bloco A. Nós temos a força, certo? Menos a força de B sobre A. Veja, como elas são forças opostas,
certo? A gente aprendeu que a gente, quando tem forças opostas, pega uma força menos a outra, certo? É igual. Qual que é a fórmula? Não é força igual a massa vezes aceleração? Então, a gente pega a massa de A vezes a aceleração. E no bloco B, qual que seria a fórmula que a gente pensou com essas forças que estão envolvidas? Só tem a força de A sobre B, que é igual a massa de B vezes a aceleração. Muito bem, agora eu vou juntar essas duas fórmulas. Olha só que equação zona que eu formei, ó. Força menos a força de B sobre A, mais a força de A sobre B, que é aqui, é igual a massa de A vezes a aceleração, mais a massa de B vezes a aceleração. Montei aqui, então, uma equação zona do que contém aí no exercício. Vamos tentar simplificar essa equação aqui agora. Vamos lá, vamos ver. Já que a gente sabe que a força de AB ela é igual à força de BA, certo? Pois uma é a reação da outra, podemos simplificar a equação. De que forma? Então, força é igual a massa de A mais a massa de B vezes a aceleração. Então, simplifiquei aquela fórmula grandona que tinha lá, porque as forças de A sobre B e de B sobre A são iguais, certo? Bom, o exercício dizia que aquela força inicial sobre o bloco A era de 30 newtons, então eu coloquei 30 é igual. Qual que é a massa de A? 10, mais massa de B, 5, vezes a aceleração. Deu 30 é igual 10 mais 5, 15, vezes a aceleração. Bom, tenho aqui uma equaçãozinha de primeiro grau, onde eu quero isolar o A. Então, eu pego 15 que está multiplicando, passo para o outro lado do sinal de igual, dividindo. 30 dividido por 15 é igual a A, que é a mesma coisa de dizer A é igual, quanto que é 30 dividido por 15? 2. Então, 2 metros por segundo ao quadrado é a aceleração que a gente descobriu que esse sistema vai ter, certo? Então, o item A do nosso problema já está resolvido. Vamos, então, tentar resolver o item B. Olha só, usando agora a equaçãozinha só do bloco B, certo? O que dizia lá? A força de A sobre B é igual a massa de B vezes A. Muito bem, eu não tenho ainda o valor da força de A sobre B, mas eu tenho a massa de B, que é 5, e agora eu tenho a aceleração, porque eu já descobri na questão A ali atrás. Então, deu 2. Então, força de A sobre B é igual 5 vezes 2, 10 newtons. Terminei o exercício, consegui responder então. Então, na verdade, pessoal, é isso. Vão ter exercícios desse tipo para vocês. Tem que usar aí, então, do raciocínio de vocês. Vão aplicar. Não existe uma fórmula sozinha, única, para a terceira lei de Newton. Nós vamos usar a fórmula da segunda lei, tá? Porém, a gente tem que pensar aí um pouquinho nessas forças, certo? Fazer bonitinho o que está acontecendo em um caso e no outro para poder conseguir chegar nesse resultado. É isso, pessoal. Eu acho que vocês vão conseguir a partir desses exemplos, de tudo que a gente viu aqui. Bom, um beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau, gente!